seja muito bem-vindo ao podcast do Clube Orecari. Eu sou Zahria Malek, fundadora do clube, e hoje a gente vai tratar aqui de um tema muito importante. Afinal de contas, será que você, pai, mãe responsável, sabe de verdade se a escola do seu filho tem ferramentas, tem treinamento, tem protocolo, tem regras apropriadas para combater o bullying e a violência no seu ambiente? Será que seu filho está seguro lá dentro? Perguntinha importante, hein? Você sabe, de fato, responder essas perguntas? Olha, acho que muitos de nós acreditamos que sim, que as escolas são super seguras e reconhecemos o esforço delas. Mas a verdade é que nós precisamos também entender o que precisamos saber para que possamos também cobrar. E é por isso que a gente hoje entra nesse segundo dia, segundo programa, segundo episódio de papo com o Jota Coelho, nosso especialista parceiro. O Jota é autor do livro Posso Te Ajudar? Que é, gente, um guia prático do combate à violência e ao bullying. Seja muito bem-vindo, Jota. Um prazer estar aqui com você, com a sua audiência aqui, as pessoas que estão nos acompanhando. Mas o que está acontecendo no Brasil é que está um crescimento da violência. E agora já está, por causa desse crescimento, algumas coisas objetivas começaram a surgir. Por exemplo, surgiu uma forma de mapear isso a partir dos hospitais. Os hospitais, não sei se vocês sabem disso, existe uma obrigação ao médico, e quando chega uma criança ou um adolescente no hospital, e ele está sendo, ou ela está sendo atendida ali por uma questão de violência que aconteceu na escola, ele é obrigado a reportar isso para o governo federal. E aí isso começou a trazer um conjunto de dados objetivos. E esses dados não são bonitos. Então, nos últimos 10 anos, vamos lá, em 2013 houveram 3.700 reportes de quê? De crianças ou adolescentes que sofreram agressão física na escola ao ponto de parar no hospital, ou fizeram agressão a si mesmos por causa da pressão que estavam sofrendo ao ponto de parar no hospital, ou uma tentativa, inclusive, de tirar a própria vida em relação ao que estava acontecendo na escola ao ponto de parar no hospital. Então, a gente está falando de todos os casos, não. Dos casos que chegaram ao ponto de parar em um atendimento hospitalar, tá? Foram 3.700 desses casos em 2013. 10 anos depois, aconteceu o quê? Foram 13 mil casos. Olha só o que aconteceu, um crescimento absurdo. E isso não parou de crescer. Então, isso é uma das maneiras de a gente ver o que está acontecendo. A gente está falando do que acontece na escola, que chega aos hospitais, ou a gente está falando do que acontece na escola e nos lares que chegam aos hospitais? Na escola que chega aos hospitais, o profissional de saúde entende que aquilo foi uma coisa que começou na escola, pelo relato do atendimento. Então, a criança caiu de uma árvore, não entra nisso. A criança que em casa o irmãozinho dela fez uma coisa contra ela, também não entra nesse conjunto de números. Isso é um negócio que está num crescimento muito acelerado, né? De um ano para o outro, né, eu tenho os dados aqui, de um ano para o outro, só para vocês terem uma noção. No ano de 2022 foram 9.240 casos. Já em 2023 foi 13.117. Então, assim, é um negócio assim, horrível. E por que isso acontece, né? Por que as escolas estão passando por isso? Há algumas razões para isso, né? E uma das razões é que a maior parte dos profissionais que estão com a sua lida ali com os alunos, eles não têm noções, não têm ideias de como prevenir os casos. Eles não sabem como fazer uma prevenção. A maior parte das instituições de ensino ou tem protocolos que são inócuos, eles não provocam nada, ou eles não têm protocolos do que fazer. Acontece um caso de um colega fazer uma maldade contra o outro. O que se faz? Essa pequena frase aqui que eu falei agora, o que se faz? Se a resposta é não sabemos, ou se a resposta não tem consistência, não tem caminho, porque não há um protocolo ali. Então há uma negligência nas instituições, mesmo que não seja intencional. Eu estive dias atrás com uma senhora fofíssima, tem 69 anos, ou seja, está prestes a ser jubilada, porque ela é professora numa escola pública. Ela passou 51 anos cuidando de criança dos outros ali, mas com um carinho, com um negócio muito grande. Ela estava na terceira geração das mesmas famílias
indo para a mesma escola onde ela era diretora. Olha isso, na terceira geração já. Ou seja, uma pessoa dedicada, apaixonada, querendo fazer o melhor, e ela não tinha um protocolo. Ela não sabia o que fazer. Na verdade, ela não sabia que ela não sabia, porque na hora que começou uma situação, vamos chamar assim, ficar insustentável, ela começou a procurar pelas colegas dela, diretoras, o que a gente faz? Porque, olha, eu sou experiente, mas eu já estou perdida agora. E aí uma das diretoras, amiga dela, me encaminhou para ela, fez o contrário, encaminhou ela para mim, e aí foi possível ajudar, mas não é gente mal intencionada, entenda, quando eu falo que a escola não tem protocolo, que as instituições estão falhando, instituição não tem personalidade para ela acertar, agir corretamente, no sentido da instituição ser uma figura que age. São pessoas por detrás. O que eu vejo é o seguinte, a gente percebe que quando a gente conversa com os pais, que os pais muitas vezes, eles acreditam no que a escola diz, a escola tem um programa socioemocional, alguma coisa, mas quando a gente conversa, por exemplo, com os educadores, e a gente pergunta como é que está sendo para eles, mesmo com o programa socioemocional implementado nas escolas, os educadores estão num lugar em que eles estão numa corda bamba, em que eles se sentem sobrecarregados, porque eles passam a ter uma responsabilidade a mais, que é o cuidado socioemocional, de fato, para agir de forma preventiva nas escolas, mas, ao mesmo tempo, ninguém está cuidando deles. Eles se sentem também carentes, porque quando a gente olha para os números, não sei se você tem aí de cabeça, depois eu posso levantar, mas quando a gente olha para os números de 20 anos para cá, eles só crescem quanto à depressão, a burnout, a ansiedade, as doenças psicossomáticas só crescem no meio da educação, dos educadores, de fato. Uhum. Então, isso a gente pode dizer que a gente está vivendo um conjunto de epidemias somadas, né? Todos os estudos que apontam sobre saúde mental, saúde emocional, eles apontam que as coisas estão se enlouquecendo, os números são horríveis. Não só para os profissionais da educação, mas para os pais, para os alunos. A sociedade está perdendo um pouco do seu rumo nesse quesito. E o que acontece? O problema é que isso acontecendo num ambiente onde tem um monte de pequenos, vulneráveis, que eles estão ali juntos porque eles não têm escolha, em muitos casos não há escolha, é uma covardia. E é uma o ambiente começa a ficar perigoso. Né? É uma corresponsabilidade. Família e escola. Então, esse duo ele tem que ter valores similares, ou pelo menos eles estarem alinhados ali em como eles entendem essa educação, mas também é uma ação conjunta, porque o pai está cobrando a escola também está cobrando o pai. O que o pai precisa ter em mente quando ele pensa sobre a escola do filho dele? Se ela está preparada ou não para lidar com esse cenário? Essa é uma pergunta muito importante. Como é que eu vou saber se as pessoas que estão lidando com a minha criança ou com o meu adolescente, elas são despreparadas ou não? Como é que eu faço essa verificação? Primeiro que você tem que ter esse pressuposto de que precisa se fazer uma verificação, ou seja, você tem que abandonar aquele pressuposto que te dava segurança emocional de que todos estão preparados porque o ambiente é cheiroso e está limpo, ou você tem olha a pessoa com uma cara de simpática, esquece as aparências. Na hora que a gente vai fazer uma verificação, a gente tem que ser objetivo. Então, tem gente que fala, não, eu tenho um feeling, e eu sinto que aquela pessoa é uma pessoa honesta. Às vezes esse feeling falha, né? E aí, o que seriam verificações objetivas, né? Você tem que perguntar por uma política clara contra a violência entre os alunos. Perguntar mesmo essa frase, tem uma política contra a violência entre os alunos? Vocês têm uma política? Esse termo, política, não se confunda com a política pública, no sentido de que coisas são votadas nas câmaras por vereadores, por deputados, não. É uma política que a escola escreve. O famoso compliance. Pois é. Então, tem que ter um conjunto de protocolos, de passos que você dá, que você prevê o que pode acontecer e você faz um caminho de ação antes da situação se dar. Se a escola não tem isso, e se isso não for uma coisa que pode ser aferida, ou seja, nós temos e não tem para te mostrar, temos só aqui nas ideias, isso já é um problema. É um problema porque
significa que na prática eles não têm. Se eles não podem mostrar para você se é um segredo, não era para ser um segredo, era para todo mundo saber, para todo mundo poder percorrer esse caminho numa situação de eventual tragédia que ninguém quer, né, que aconteça, mas pode acontecer. E não saber o que fazer é um problema. Temos uma política, ninguém sabe dela, é um problema. Quais são os pontos nessa política que são imprescindíveis, que toda escola deve ter inserido nos seus protocolos? A escola tem que ter uma espécie de formação continuada sobre prevenção para todos os adultos que estão dentro dela. Eles precisam ser equipados. Por quê? Porque a formação acadêmica de professor não dá essa instrução, não dá, e as pessoas também não nascem sabendo. E elas têm problemas emocionais também, né? Então não é. Uma outra coisa, a escola tem que ter canal de denúncia acessível e seguro. Isso é um outro ponto. É simples, é muito simples. Você sabe como fazer uma denúncia se você precisar? Não? Então já temos um problema. Esse canal não mas foi aí se a divulgado. escola fala, é só falar, você tem uma denúncia, fala com a diretoria, por exemplo. Isso aí não é um canal de como denúncia seguro. Como é que eu sei que é um canal? Isso. Falar com a diretoria, isso não é canal de denúncia seguro. Por quê? Porque uma das possibilidades é você falar sobre que aquela autoridade está falhando. E você só tem aquela figura para falar, isso não é um canal seguro. Você precisa de um canal que você possa, inclusive, falar anonimamente. Você poder contar uma coisa que te preocupa, que você tem medo de expor isso de forma pública. E os alunos poderem usar também. Então, vamos imaginar uma cena que não é hipotética no sentido de que é algo irreal. É uma coisa que eu estou usando casos reais para compor aqui. Imagina uma criança ou um adolescente que um grupo de colegas na sala dele, ele escolheu para maltratar um outro coleguinha. E ele está todo dia vendo aquilo. Todo dia vendo. Aquilo machuca todo mundo que vê que tem um pouquinho de empatia. Todo dia aquele colega é massacrado. Eu não sei se os pais têm noção do que seria isso, mas vou dar exemplos. Todo dia um colega passa e dá um tapa no outro, humilhando ele. Ou todo dia pega uma coisa dele e rasga, humilhando ele, fazendo ele se ver sem condição de se proteger. Ou todo dia alguém passa por ele e cospe, coisas assim. A ideia imagina a covardia de 3, 4 mais fortes pegando um mais fraco que aparentemente não tem capacidade de se defender. Aquela pessoa está sofrendo, mas não é só ela que está sofrendo. Quem está vendo esse show de horrores também está sofrendo. Agora, se há um meio em que os estudantes podem relatar o que estão vendo de forma anônima, porque, veja bem, aquelas crianças que estão vendo aquilo, elas têm medo de serem o próximo alvo. Então, se elas tiverem que falar de uma forma que vão identificar ela, elas têm medo de que, sem querer ou querendo, aquele adulto que recebeu aquele relato fale que foi ela que disse. Ou convide ela para fazer uma cariação com o violento, ou com os violentos. Ela não vai falar, o medo é muito grande de ser a próxima vítima. O canal precisa ser anônimo por causa disso. Anônimo para pais e filhos, né? Principalmente para os filhos. Nem sabe, né? Às vezes o pai nem sabe o que está acontecendo. O pai não sabe. Isso é principalmente para a molecada. Mas então, isso é uma coisa que precisa acontecer. Não tem, então já temos um problema, né? Ações preventivas regulares, ou pelo menos anuais, precisam acontecer. O que são essas ações preventivas? É a escola pegar, minimamente, reunir os alunos em cada sala para que eles ouçam que a escola tem um protocolo de que fazer, que a escola tem um canal de relatos para receber os relatos deles, que a escola está fazendo isso, está fazendo aquilo. Explicar o que é uma coisa... Imagina que também as crianças não nascem sabendo. Então, a uma criança de 7 anos, pode ser que ela precise que alguém diga a ela que fazer assim, assim, assado, é um ato de covardia e que isso precisa ser denunciado, precisa ser contado para alguém. E que você pode contar isso anonimamente. E algumas crianças, elas não sabem dar o nome para o que elas estão vendo. E isso é um processo educacional que precisa acontecer periodicamente no ambiente educacional. Não acontece, isso já é um outro problema grave, né? A escola precisa ter o envolvimento da família numa situação dessa. O que é envolvimento da família? É pegar os pais e vão de novo para o minimamente. Minimamente chamar os pais para uma conversa em que seja apresentado o que existe de protocolo na escola, ou o que é um caminho. Olha, eu estou pegando as coisas mais simples de todas.
estou pegando 2 tópicos só, um protocolo ser explicitado e um caminho para relatar o que está acontecendo caso a criança ou alguém descubra ou perceba que está havendo um ato de violência ou de intimidação. Então, isso tudo é simples? Não, porque são informações que não trabalham. Imagina, chamar os pais para uma coisa, reunir os alunos de cada sala para criar um caminho para receber relatos de uma forma anônima. São trabalhos, isso não é feito assim de uma hora para outra. Mas não haver isso é um problema num contexto, num cenário em que está tendo uma escalada de violência nos ambientes educacionais. Recapitulando, protocolo claro, canal de denúncia, anônimo, ações preventivas em ato constante, aí que entram os programas socioemocionais, que estão indo para dentro da sala de aula, dentre outras coisas, e parceria com a família. Como você bem disse, não é uma trajetória fácil. Entretanto, se eu pensar hoje em escolas, você está no Rio, você atua muito aí no Rio, apesar de você atuar também em outros estados do Brasil, vamos falar do Rio especificamente. Quanto por cento das escolas do Rio você acha que hoje se enquadram nesse perfil ideal? Olha, é triste dizer isso. A gente não tem nem 10% das escolas fazendo isso. Com É todos bem os quatro. triste. É muito triste, viu? E o que a gente É pode um negócio fazer assim. para conscientizar essas escolas? Porque, assim, Então, a teoricamente. primeira. Vamos lá, o que faz uma escola se mover, né? Para fazer Concluindo isso? aqui, teoricamente, o que a gente vê em ato contínuo, na comunicação das escolas, nos seus Instagrams, nos seus sites, é que elas estão se movendo. Então, a primeira coisa é, por isso que eu comecei essa entrevista perguntando, esse podcast, perguntando o que o pai precisa saber, né? Então, se o pai já sabe que tem que ter esses 4 itens, agora eu vou me voltar para a escola. O que a gente, como sociedade, pode estar fazendo para que a gente estimule as escolas, para que a gente possa fazer com que as escolas percebam o quanto elas podem assumir esse papel de fato? Então, uma das coisas que a gente, como família, precisa saber é que o site da escola é uma carta de intenções. Eles estão dizendo ali uma propaganda, é uma peça de propaganda. Eu não estou dizendo que eles também estão sendo mau caráter ou coisa assim, mas eu estou dizendo que muita gente fala o que quer que aconteça no seu site, não necessariamente o que está efetivamente sendo implementado. E nós, como família, nós precisamos de verificar o quanto dessa carta de intenções realmente já está implementada. Às vezes pode ser que só uma pequena fração, e essa nossa investigação é como a gente falou no começo da conversa. Vamos lá, que se você que está me ouvindo, né, se você é administrador de escola, gestor, se você ou você é um pai influente que pode encaminhar essa conversa para um gestor, gestores, vocês precisam procurar ajuda para isso. Vocês não precisam de inventar roda. A roda já está inventada, né? Não só tem a minha equipe, a equipe da 2C, que ajuda as escolas a acertarem vamos chamar assim, a se encaixarem na legislação nacional, porque isso que a gente está conversando aqui é tudo obrigatório. Tudo isso é obrigatório, as leis obrigam a escola. Inclusive, se rolar um processo porque uma criança se machucou, alguma coisa aconteceu, a escola perde feio porque não tem essas coisas que são itens obrigatórios. E ao não tê-los, numa situação de processo, ela se enrasca. É só você baixar nos sites de direito os processos que as escolas estão sofrendo, você vai ver que o negócio fica bem feio financeiramente. O que me assusta, Jota, nisso tudo, é porque, assim, quando a gente dialoga com as escolas acreditam que estão fazendo isso. Quando a gente dialoga com os pais, isso me assusta porque, assim, a gente fala, mas parece que a gente não consegue chegar no cerne da coisa aqui. Porque, assim, de tudo que você falou e que a gente rememorou aqui, a escola sabe que ela tem que fazer isso, a escola diz que está fazendo isso. Muitas vezes, quando eu converso com os pais me dizem que a escola dos seus filhos é muito atuante, ela é muito atenta. Aí eu converso com os filhos, e os filhos me dizem, minha escola não faz nada. Então, eu acho que esse é o grande problema. E eu não estou encontrando a resposta para isso. Por que existe essa discrepância? De novo, lembra que eu falei que o site da escola é uma carta de intenções? O que acontece realmente não é o que está escrito lá. Lá tem uma parcela do que acontece e o que eles querem que aconteça dentro da vida da escola. Por exemplo, os donos, os gestores que estão
impondo aquilo ali, eles têm uma intenção que os seus profissionais atuem de certa medida. Eles não conseguem adesão de 100% dos seus profissionais. E aí tem o monitoramento, né? Porque, por exemplo, eu estava conversando com uma professora do Sistema Público de Campinas, e ela estava me dizendo que, sim, a prefeitura, ela disponibiliza a capacitação socioemocional. A capacitação socioemocional, nesse caso, ela é um extra. E esse grupo, ele tem um número de horas específico para capacitação. Contudo, quem monitora a capacitação? Você coloca num site, um curso, a pessoa vai lá, teoricamente faz. E aí? E as dores e os posicionamentos dessas pessoas? Então, eu continuo dizendo... Fica todo mundo com certificado. Todo mundo está certo que está fazendo algo, mas de fato, de direito. E qual é a prova contundente disso? Os números. Então, a meninada que tá na ponta sofrendo dano, ela costuma ser a nossa melhor medida. Então, aonde que a gente encontra a verdade? Conversando com a meninada. Mas em que situação? Uma situação que eles não se sintam em perigo em contar o que eles estão vivendo. E aí a gente cria, na nossa atividade, né, em escola, já tem 26 anos, a gente cria maneiras de saber o que a meninada tem a dizer, e é por meio delas que a gente sabe, por exemplo, quantos alunos estão sofrendo violência numa escola. Olha, a gente não vai conseguir essa informação perguntando para o professor, não vai. E não é porque o professor vai mentir, é porque ele não vai saber. Quem sabe disso são os meninos e as meninas. Então a gente consegue essa informação com os alunos, Agora eu vou contar um pouco dos meus segredos de ação, né? Como quem trabalha nessa atividade traz solução para esse problema. E olha, de novo, se tem um gestor ouvindo a gente, se tem um dono de escola, ou se você é um pai que está com dificuldade, você está querendo saber se a sua escola tem isso, você está encaminhando isso para o gestor da sua escola, então ouça isso. Um processo que faça com que haja uma espécie de mapa da intimidação ou da violência na sua escola. Isso é super básico. Você conseguir saber em que turma tem problema, em que turma não tem, que tipo de problema tem, qual é a frequência que aquele negócio acontece, contra que tipo de pessoa e saber que tipo de pessoa é o agente que faz aquilo, se é da mesma turma, se é de uma turma mais avançada, se é uma turma menor, em que ambiente do espaço escolar ou das proximidades da escola, sabe? Isso tudo, não saber isso é temerário hoje. E é possível saber. Então, a gente tem uma maneira de colher essa informação do alunado. Eu sempre, quando chego numa escola, que eu estou começando a rodar as coisas, uma parcela dos gestores fala, não, nossa escola está fazendo só preventivamente, que a gente não tem problema nenhum, aqui todo mundo é amigo, os alunos se amam, se querem, não sei o quê. Aí a gente roda o processo, aí descobre que tem 5, 6, 10 alunos mas são aí massacrados. Eu tenho uma pergunta sobre isso. O que eu entendo é que dentro do protocolo deve haver uma ação contínua investigativa. E eu acho que essa é a grande questão. Entendo que quando uma escola ela já traz qualquer tipo de programa, seja um programa socioemocional, que já é, obviamente, uma obrigatoriedade hoje, seja qual for, seja um consultor, o que for, e ela está implementando esse protocolo, ela não pode, e acho que a grande questão, a chave da resposta está aí, o que ela não pode perder de vista é que se ela não tiver um processo de ato contínuo, investigativo, eficiente, ela não consegue andar. É isso. Porque além de ter um protocolo do que fazer, você tem que sempre saber em que estado você se encontra. E esse papel, doentes. né, nós estamos doentes. A doença está severa. É. Mas então, o caminho para uma família de investigar, né, primeiro passo é você desconfiar. Desconfiar no bom sentido, uma desconfiança aristotélica, né, de você fazer perguntas para você saber confirmar se o ambiente está ok. E na sua desconfiança, sua pergunta qual é a política clara que nós temos contra a violência entre os alunos? Deixa eu ver. Não tem para ver? Opa, um problema. Como é que a equipe é preparada para atuar numa situação dessa? Como é que é a prevenção? O que a equipe deve fazer? Tem canal para os alunos ou para as famílias reportarem uma história do que está acontecendo? É um canal seguro? É anônimo? Existem ações preventivas regulares com os alunos, com as famílias são incluídas, são envolvidas, né? E uma última coisa que a gente não falou, a escola age com transparência quando um caso acontece?
ou ela faz tudo às escondidas? Porque a transparência faz com que você iniba novos casos. E você fazer todas as escondidas, você faz parecer que você está protegendo quem age com violência. Então, são coisas simples. Isso não fecha tudo que você precisa saber, mas uma parte importante, você está aí sabendo. Quer saber tudo? Então pega um livro que eu escrevi e lê, que é o Guia para Combater Violência na Escola, que eu posso te ajudar. Bom, a gente vai estar voltando com outras facetas, outras camadas desse assunto aqui em breve. Eu tenho até 2 aqui para a gente já definir para nosso próximo encontro. Acho que a gente precisa falar sobre os educadores, especificamente sobre os educadores, para ajudar os educadores. E acho que também um ponto que é crucial quando a gente fala da violência especificamente na escola hoje é a morte emocional. O quanto a morte emocional tem sido implementada no ambiente em que a gente está todo o tempo falando que a gente tem que trabalhar a cura emocional. Então, qual desses 2 tópicos a gente segue no nosso próximo encontro? Escolha agora. Mas eu escolhi? Poxa, não sei, talvez os profissionais de educação estão precisando de ajuda. Perfeito, a gente vai para os profissionais, mas a gente deixa esse outro guardado aqui. Vou encontrar pessoas para a gente conversar mais sobre isso. E por hoje é só. Jota, super obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez. Nosso propósito como Clube Orecari é que a gente seja um grande despertador para as pessoas. A gente entende com clareza que não dá para cuidar de crianças e adolescentes se a gente não despertar os adultos, conscientizar os adultos. E volto a dizer, mais uma vez, a gente tem falado tanto, é uma pauta que ela está ecoando na nossa sociedade de forma muito sensacionalista, na maioria das vezes, porque quando a gente vê uma notícia de violência, a gente se choca, porque o problema parece estar sempre do lado de fora, mas ele não está longe, não. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Deixo aqui aberto para você se despedir por hoje e feche em seguida. Tá certo. Olha, é um prazer estar com vocês aqui. Eu estou disponível para vocês que quiserem me enviar alguma pergunta, ou pedido de ajuda. E é um prazer, sempre é um prazer estar falando com famílias, com educadores, com pessoas que estão ligadas com esse universo. É isso, gente. A gente se vê no nosso próximo episódio de entrevistas aqui no Clube Orecari. Até lá!